O outro está Romeu virtual. Barroso Então. da Frota. Pois não. Maísa, exato. Perguntaria aos advogados se dispensam a leitura do relatório. Dispensa, excelência. Dispenso, sim. Pois não. Então, o doutor Francisco José tem o prazo regimental de 15 minutos para a sua sustentação oral. Obrigado. Pois não. Excelentíssimo senhor desembargador, presidente desta 4ª Câmara de Direito Privado, excelentíssimo senhor desembargador, relator do recurso sob julgamento, demais desembargadores, ilustre representante do Ministério Público, senhores colegas advogados e eventuais da Justiça, muito boa tarde. Excelentíssimos senhores desembargadores, trata-se na origem de uma ação ordinária de cobrança movida pelo Banco Nordeste do Brasil em face da empresa Maísa Indústria e Comércio S.A. Essa ação de cobrança tem como objeto escritura particular de emissão de debêntures conversíveis em ações e debêntures simples ou inconversíveis. Essa ação ela foi ajuizada no ano 2005 e, à época, o valor chegava ao montante aproximado de 55 milhões de reais. E isso, repito-se, em 2005. Após o regular andamento processual, ou seja, após a apresentação da contestação pela aqui agravada, da réplica, bem como pela apresentação de laudo pericial, resolveu o excelentíssimo julgador de primeiro grau proferir sentença, no sentido de julgar improcedente o pedido autoral. Importante já trazer para vossas excelências o entendimento consignado na sentença de primeiro grau, no processo de origem. Abre aspas, passa o exposto, após todo o relato justificativa que é exigência constitucional, não resta senão julgar improcedente a presente ação de cobrança, o que faço por reconhecer o direito da promovida à conversão das debêntures, objeto da acto em ações, como fato extintivo de direito de simplesmente cobrar judicialmente o pagamento em dinheiro, conforme pretendido pelo autor. Essa sentença ela foi atacada por recurso de apelação, tanto interposto pelo Banco do Nordeste como pela aqui agravada. O recurso da parte agravada foi provido, e ao do banco foi provido integralmente, né, constando na parte dispositiva do acordo a seguinte decisão, abre aspas, diante do exposto pelos fundamentos aqui delineados, conheço dos apelos, negando provimento ao recurso adesivo interposto por Maísa Indústria e Comércio S.A. e dando provimento ao manejado pelo Banco Nordeste do Brasil S.A. para reformar a sentença monocrática, reconhecendo o cabimento da apresentação de cobrança. Frise-se, o acordo foi claro ao dizer que reconhece o cabimento da apresentação de cobrança, por entender que a ausência do SEI inviabiliza a conversão dos títulos em ações, o que, por conseguinte, autoriza a exigibilidade dos títulos em dinheiro, declarando a inexistência do direito à conversão das debêntures. Concluiu, assim, mantém-se inalterado o direito à satisfação do crédito constante da escritura particular e respectivos aditivos, bem como as cláusulas na forma em que pactuadas, invertendo o ônus sucumbencial. Como se vê, como se nota, a parte dispositiva ficou bem clara, valendo ressaltar que o acordo, na parte dispositiva, determinou a manutenção e inalteração do instrumento de crédito objeto da ação ordinária, assim como a manutenção das cláusulas na forma em que pactuadas. Pois bem, esse acordo ele foi embargado, os quais foram inacolhidos. Posteriormente, houve interposição de apelo de extremo, recurso especial e extraordinário, os quais teve seguimento negado, daí porque a parte adversa interpôs agravo de instrumento, os quais restaram, os quais não conseguiram êxito. Uma vez transitado em julgado a decisão proferida por esse tribunal, os autos desceram e o juiz determinou a intimação do Banco Nordeste para juntar a planilha atualizada, o que fora feito.
Logo em seguida, a parte aqui agravada, foi intimada para se manifestar, a qual se insurgiu contra o valor apresentado pelo Banco do Nordeste, inclusive aduzindo que havia excesso dos valores cobrados. Isso porque aduziu, entendia que os encargos moratórios deveriam ser expurgados. Apreciando o feito, o juiz de primeiro grau acolheu a tese da empresa agravada, dizendo que, de fato, os encargos moratórios deveriam ser extirpados, né, dos cálculos. Isso com base na parte dispositiva da decisão aqui agravada, que eu peço venha para lê-la. Abre aspas. Portanto, deve haver a retificação dos cálculos feito pelo exequente, para que se exclua no montante demonstrado em petição para início da fase de cumprimento e os encargos moratórios. Acrescentou, em sendo assim, declare e reconheça o excesso de execução alegado pelo executado, e, por conseguinte, acolha a impugnação ao cumprimento de sentença constante em petição de ID 135-3179. Acrescentou, ante o excesso de execução, determinou o banco exequente que apresente planilha de cálculos atualizada do valor executado, em conformidade com as alterações ora decididas, no prazo de 15 dias. Foi além. Diante da existência de sucumbência em sede de impugnação com cumprimento de sentença, fixou honorários advocatícios em favor da empresa impugnante, percentual de 10% sobre o excesso da execução. Pois bem, vale repisar, vale destacar mais uma vez que o acordo foi bastante claro quando deu provimento sem ressalva ao recurso manejado pelo Banco do Nordeste Brasil para reformar a sentença lá monocrática. Desse lá o acordo, o voto condutor, mantém-se inalterado o direito à satisfação do crédito constante da escritura particular em respectivos aditivos, bem como as cláusulas na forma em que pactuadas. Acontece que o juiz de piso, ao determinar o expurgo dos encargos moratórios, ele se afastou completamente do acordo, bem como afastou por completo da causa de pedir na ação de cobrança, fixando o seu entendimento apenas na impossibilidade da emissão do SEI, que não foi causa que ensejou a cobrança, caracterizando assim nítida inovação na decisão agravada. Importante destacar e trazer a lume nesta oportunidade, né, a causa de pedir constante na ação de cobrança, onde lá tem o item do vencimento. Abre aspas. Na forma do disposto na referida escritura, as debêntures deveriam ser amortizadas conforme o pactuado na cláusula amortizações e resgates antecipados. Tais obrigações, entretanto, não foram cumpridas pela devedora, encontrando-se o crédito representado pela escritura vencido pelo não pagamento das parcelas e encargos devidos conforme as cláusulas vencimento e vencimento antecipado. Resta bem clara e estabelecida qual a causa de pedir constante na ação de cobrança. Diante dessa realidade inescondível, se faz um questionamento importante. O que foi que deu causa à ação de cobrança? A falta de pagamento ou a não emissão do certificado de empreendimento implantado? Como já dito, foi a falta de pagamento que levou o ajuizamento da ação de cobrança. Nada tinha a ver com essa impossibilidade de emissão do certificado de empreendimento implantado. Então, mais uma vez, a decisão agravada se afastou por completo do contido no acórdão, que reformou a sentença de primeiro grau, porque lá no acórdão manteve todas as cláusulas, manteve rígido o instrumento de crédito, nada alterou nem determinou expurgo de encargos moratórios. Então, se distanciou por completo do acordo, bem como da causa de pedir. Não houve respeito ao princípio da adstrição. Por conta dessa decisão agravada, verifica-se claramente que houve Doutor, o senhor está sem som. Não.
Ele parece que está sinalizando. A técnica aqui me informa, doutor, que o problema parte daí. Desembargador André, o senhor me ouve? O senhor me ouve, desembargador André? Desembargador André, o senhor me ouve? Agora estou ouvindo. Diga, senhor presidente, por favor. Só para ver se Vossa Excelência conseguir se comunicar. Não, estou ouvindo Vossa Excelência bem. Nada ainda, doutor. Agora o doutor Francisco José Santos aqui não estou ouvindo. Não, nem nós aqui na sessão, desembargador. Por isso fiz esse rápido teste com Vossa Excelência. O teste deu positivo. Nem tudo é negativo na vida. Ver se o sistema aí parar com. Vê se ele tirando o fone, presidente, não resolve. Só o som do computador. Doutor, se eu fizer diretamente pelo computador, não resolve, não? Escutando agora? Pronto, agora sim. Obrigado pela dica aí. Então, dando continuidade, o que se chama mais a atenção na decisão agravada é que ela se distanciou tanto do acordo, que não determinou o expurgo, né, dos encargos moratórios, como se distanciou também da causa de pedir constante na ação de cobrança, né, violando, assim, o princípio da adstrição. Com isso, tem-se que a decisão agravada, ela ofende diversos princípios, assim como dispositivos legais constantes do CPC. A exemplo do artigo 502, do licenças para fazer uma leitura rápida. Dispõe o artigo 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e discutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. O artigo 508 também, que se encontra mal ferido, dispõe no seguinte sentido: transitada em julgada a decisão de mérito, consideração deduzidas e repelidas todas as alegações de defesa que a parte poderia opor, tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido. Então, diante de todo exposto, do que consta também no agravo do instrumento, verifica-se o quê? Que houve nítida ofensa à coisa julgada, bem como ao princípio da segurança jurídica. Então, diante do que foi relatado, exposto aqui, reitera-se os pedidos constantes do agravo do instrumento. É o que se requer. Obrigado pela atenção. Muito obrigado, doutor Francisco José Santos Aquino. Com a palavra, o doutor Romeu Barroso da Frota. Pois não, obrigado, doutor, Excelência. Tenho o prazer de mental. Bom dia, Excelências, bom dia a todos. Há um ditado popular segundo o qual o diabo mora no detalhe. É literalmente o caso aqui. O diabo, no caso, mora em vários detalhes desse processo. Por quê? Eu peço, Vossa Excelências, licença para fazer uma rápida retrospectiva do que é que surgiu, do que é que originou a ação de cobrança para chegar no presente cumprimento de sentença. Havia um projeto do FINOR, Fundo de Financiamento do Nordeste. Esse projeto foi financiado com recurso do FINOR e ele ia ser implantado num imóvel que a Maísa, a agravada, possuía. Acontece que esse imóvel foi desapropriado pela União Federal para fins de reforma agrária. É evidente que com a desapropriação não foi possível mais implantar o empreendimento. Houve um ato de um terceiro, no caso a União, que interferiu nessa relação jurídica. Em função disso,
criou-se um dissenso enorme entre as partes quanto ao quanto seria devido. Ninguém tem dúvida que a Maísa deve. É lógico que ela deve. Ela recebeu o dinheiro. A questão é quanto seria devido. Inicialmente, a Maísa entendeu que ela podia converter o débito em debêntures. Foi essa a discussão que existiu lá na ação de cobrança. E foi essa a discussão que foi, ao final, superada, quando esse egrégio tribunal deu uma decisão que, a meu ver, foi salomônica. Porque o que é que esse tribunal fez? Ele disse que, e aí eu vou depois citar especificamente o ponto, ele salientou que, ao desapropriar o bem, a União gerou uma situação que não era culpa nem do credor, nem do devedor. O acórdão é taxativo em dizer não há culpa de nenhuma das partes envolvidas. Por conta disso, disse ela, eu, se não tenho culpa de ninguém, tenho que assegurar, na medida do possível, o direito das duas. Como é que se assegura o direito das duas? Assegura-se ao credor o direito de cobrar o crédito dele, claro, o principal atualizado, mas, se não há culpa do devedor, e aqui se chega no primeiro detalhe de extrema relevância, não há mora do devedor. O acórdão proclamou a ausência de culpa do devedor. Esse é um ponto relevante. Com o trânsito em julgado desse acórdão da ação de cobrança, o BNB iniciou o cumprimento de sentença. E, nesse cumprimento de sentença, foram observados diversos excessos, que a sentença reconheceu, perdão, que a sentença não, que a decisão agravada reconheceu sob dois pilares. De um lado, ela disse realmente, olha, não cabe a cobrança de encargos moratórios porque não há mora. Não há mora porque a coisa julgada da ação de cobrança já disse que não havia culpa de nenhuma das partes. E de outro, o segundo pilar, a decisão afirmou que há cobranças indevidas, há cobranças que não têm correspondência com o contrato de financiamento. Há planilhas duplicadas, há valores cobrados que não têm nenhuma relação com o contrato do Finol. A decisão foi taxativa em reconhecer também esse excesso. Então, esses foram os dois pilares que levaram ao reconhecimento do excesso de execução. Vem o BNB e agrava. Vossas Excelências podem perceber, até pela sustentação oral do colega, que o BNB não atacou, e isso também não acontece no agravo de instrumento, esse segundo pilar que reconhece o excesso por conta das cobranças indevidas. A decisão foi taxativa, ela tem 2 parágrafos onde ela vai à exaustão, mencionando planilhas que não estão correspondendo ao que consta dos autos, mencionando valores duplicados. Vossas Excelências, se tiverem oportunidade, poderão observar isso no ID 25830796, mais especificamente a página 4, onde a sentença destaca tudo isso. E essa parte não teve nenhuma impugnação do BNB, nem mesmo nesse agravo de instrumento. Então, nós estamos diante de um primeiro pilar de excesso de execução, que, além de ser verdadeiro, hoje é precluso, porque não houve impugnação do banco, ele não se insurgiu contra isso. Ele se insurgiu unicamente contra a questão do pilar do excesso de execução, consistente na extirpação dos encargos moratórios. E aí o banco alegou no agravo 3 argumentos. Nenhum dos 3 procede. O primeiro deles seria o de que eu nem poderia alegar o excesso de execução. Argumenta ele que eu não poderia, e isso pode ser lido na página 9 do agravo de instrumento, porque, abre aspas, a matéria já foi amplamente discutida no processo de conhecimento e já decidida com trânsito em julgado, fecha aspas. Eu peço perdão pelo truísmo, mas nós estamos discutindo aqui excesso de execução. É lógico que o excesso de execução só pode existir no processo de execução ou no processo de cumprimento de sentença. Ele nunca vai existir no processo de conhecimento. Até porque seria cronologicamente impossível. Como a discussão sobre os encargos moratórios é uma decorrência do que a coisa julgada estabeleceu no processo de conhecimento, é claro que eu não poderia, ali no processo de conhecimento, antes da coisa julgada, levantar esse ponto. E eu ainda faço eco aqui a 2 observações que o eminente relator também fez quando negou o efeito suspensivo. Primeiro, a possibilidade de alegar excesso de execução no cumprimento de sentença é previsão expressa de lei. É o 525, parágrafo 1º, inciso 5º do CPC. E segundo, excesso de execução é matéria de ordem pública. Mesmo que eu não tivesse utilizado corretamente a impugnação ao cumprimento de sentença, o judiciário poderia até de ofício reconhecer. O STJ tem vários precedentes nesse sentido, eu me limito a citar um, no ARESP 2457-151,
onde o STJ diz, abre aspas, excesso de execução, matéria de ordem pública, preclusão, inexistência. Esse Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que o excesso de execução é matéria de ordem pública, podendo o magistrado ordenar o recálculo do montante devido a qualquer tempo, não se sujeitando à preclusão. Fecha aspas. Então, o excesso de execução foi alegado no momento correto, que era a impugnação, é matéria de ordem pública, não preclui, e com relação ao primeiro pilar, que é a cobrança em duplicidade de vários encargos, a matéria, além de ser verdadeira, eu insisto, ainda está preclusa, porque não houve impugnação do Banco do Nordeste. Vamos então aos outros dois fundamentos do banco, porque eles são ambos relacionados entre si. O banco alega, e o colega enfatizou bem isso na sustentação oral dele, que as cláusulas do contrato que previam encargos moratórios permanecem válidas, que a coisa julgada autorizou a continuidade da cobrança. Ele tem toda a razão nesses dois pontos. Apenas nenhum deles o socorre. Porque ninguém está dizendo aqui que as cláusulas do contrato sobre encargos moratórios são inválidas, não. O que nós estamos afirmando, e o que a decisão judicial reconheceu, é que não há mora. Quer dizer, o que não existe é o fato gerador para aplicar as cláusulas de encargos moratórios. E não há mora por quê? Não há mora porque a própria coisa julgada estabelecida na ação de cobrança reconheceu expressamente que o ocorrido, o inadimplemento, não se deu por culpa de ninguém. E aí eu vou ler especificamente o trecho onde isso ocorreu. Vossas Excelências podem verificar também nos autos do agravo, porque a decisão está reproduzida aí. Foi o ID 25829737, mais especificamente na página 7, onde se tem o seguinte: depois que o acórdão narra essa questão que eu coloquei da desapropriação efetuada pela União, o acórdão termina o trecho dizendo, abre aspas, com efeito, não se pode atribuir culpa a qualquer das partes pela não implantação do empreendimento, fecha aspas. Não se pode atribuir culpa a qualquer das partes. Isso, como eu disse, gerou uma solução equânime. Do lado do credor, ele não está em mora, não há mora acipiente, então ele pode cobrar. É lógico, ele pode cobrar o que ele emprestou, ele tem o direito de receber de volta atualizado. Mas do lado do devedor, não existe mora solvente, porque não fui eu que dei causa a essa situação, não fui eu que desapropriei o terreno. O que ensejou todo esse debate, porque se eu não implantei o empreendimento, eu não pude receber os lucros e com isso pagar. Na realidade, o devedor ficou no pior contexto possível. Mas era a única situação, era a única solução viável a que foi dada por esse colégio tribunal no julgamento da ação de cobrança. Realmente, o credor pode cobrar o principal, mas o devedor não tem culpa. Se o devedor não tem culpa, não há mora solvente, não há mora do devedor. E quem diz isso não sou eu, quem diz é o Código Civil. Lá no artigo 396, quando ele proclama, abre aspas, não havendo fato ou omissão imputável ao devedor, não incorre este em mora, fecha aspas. No caso, não há omissão ou fato imputável ao devedor, porque toda a situação foi ensejada pela desapropriação levada a efeito pela União. Daí para frente criou-se um contexto onde o projeto não foi implantado e passou-se a discutir quais eram os parâmetros de pagamento. Ninguém duvida que deve. O que se coloca aqui é que não se deve pagar o excesso, o que vai além do devido. E o STJ também proclama que quando a mora do devedor não é reconhecida, quando ele não tem culpa, a ele não podem se imputar encargos moratórios. Por exemplo, no agravo interno no ARESP 2434549, o STJ proclamou o seguinte, abre aspas, ação de obrigação de fazer, juros de mora e multa, encargos moratórios, portanto. Aplicação, impossibilidade. Não havendo fato ou omissão imputável ao devedor, não incorre este em mora. Fecha aspas. Em outras palavras, como eu coloquei no começo, o excesso tem dois pilares. O primeiro, cobranças em duplicidade e em desacordo com o que consta do financiamento. Esse pilar não foi nem atacado no agravo de instrumento. Ele precluiu e a sentença foi explícita em indicar todos os pontos onde isso aconteceu. O segundo, cobrança indevida de encargos moratórios. A coisa julgada na ação de cobrança autorizou a continuidade da ação e autorizou mantendo as cláusulas contratuais, mas ela também afirmou que não há mora de qualquer das partes. A ausência de mora do devedor a ausência de culpa do devedor descaracteriza a mora e, portanto, descaracteriza a possibilidade de cobrança dos encargos moratórios.
Daí porque a sentença corretamente reconheceu o excesso de execução e se pede o improvimento do agravo do banco. Muito obrigado. Obrigado, doutor. Desembargador relator com a palavra. Presidente, eu cumprimento os dois advogados, parabenizo pelas duas sustentações e vou diretamente ao voto. Presidente, trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco do Nordeste do Brasil S.A., outra decisão interlocutória do juiz do Núcleo de Justiça 4.0, nos autos do cumprimento de sentença promovido contra a empresa Maísa Indústria e Comércio S.A., que acolheu integralmente a impugnação apresentada pela executada, reconhecendo excesso de execução e determinando a retificação dos cálculos apresentados pela exequente. Há, no caso, duas questões a se discutir. Primeira, definir se o agravo de instrumento merece ser integralmente conhecido à luz do princípio da dialeticidade. E dois, estabelecer se a decisão agravada incorreu em erro ao reconhecer o excesso de execução e excluir encargos moratórios com fundamento em decisão transitada em julgado. Para razões de decidir, tomo os seguintes pontos. O recurso deve ser parcialmente conhecido, uma vez que não impugna especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida, em afronta ao princípio da dialeticidade, CPC, artigo 1016.3 e artigo 932.3 do CPC. O segundo ponto é a ausência de impugnação específica quanto ao reconhecimento do excesso de execução decorrente de duplicidade de valores e ausência de discriminação nas planilhas apresentadas atrai o não conhecimento parcial do recurso. 3. A discussão sobre excesso de execução não se submete à preclusão, tratando-se de matéria de ordem pública, nos termos do artigo 525, parágrafo 1º, 5 do CPC, sendo possível sua alegação a qualquer tempo no curso do cumprimento da sentença. 4. A decisão agravada observou corretamente o conteúdo do título judicial que reconheceu a existência de mora da parte devedora em razão do evento de força maior, desapropriação do imóvel, que inviabiliza a cobrança de juros e multa moratória nos termos do artigo 396 do Código Civil. 5. A exclusão dos encargos moratórios decorre diretamente da coisa julgada formada na fase de conhecimento e afastou a culpa da executada pelo inadimplemento, não havendo, neste ponto, portanto, base jurídica para a incidência de encargos punitivos. O recurso foi parcialmente, na minha visão, conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Presidente, como ponto para fundamentar o que penso da ausência da dialeticidade, cito vários julgados, inclusive desta quarta Câmara, e quanto ao mérito, depois de absolver o problema da dialeticidade, presidente, digo o seguinte: superada a questão supra, o agravante afirma na parte cognitiva que estaria preclusa a discussão de excesso de execução por já ter sido objeto de decisão transitada em julgado. A argumentação não procede. O Código de Processo Civil, no artigo 525, parágrafo 1º e 5, prevê expressamente que, no prazo da impugnação ao cumprimento de sentença, o executado pode alegar excesso de execução sem qualquer limitação decorrente de prévia discussão na fase cognitiva. O excesso de execução é questão própria da fase executiva, surgindo a partir da apuração concreta do valor a ser exigido com base no título judicial. Assim, somente na liquidação ou no cumprimento de sentença é possível aferir a correspondência exata entre o quantum apurado e o conteúdo do título. Isso não seria possível em fase de conhecimento, presidente, porque aí eu poderia colocar determinada pessoa, poderia dever X,
quando na verdade deve Y, né? Se fosse dessa forma, seria uma coisa meio extravagante. Cito, portanto, nesse sentido, a jurisprudência do STJ, lençol negritado, cumprimento de sentença, excesso de execução, preclusão, não ocorrência, aplicação de direito à espécie. Ministra Maria Isabel Galotti, julgado em 27/10/2022. Ainda do STJ, ministro Raul Araújo, diz o seguinte: ademais, o magistrado pode, de ofício, ordenar o recálculo do montante devido quando identificar excesso de execução, pois se trata de matéria de ordem pública. Agravo interno no RESP 1.949.049 de Tocantins. Cita no mesmo julgado, ministro Marco Buzzi, quarta turma. Esse julgado é de 31/3/2023. Cito o ARESP 1.424.729 de São Paulo, também Raul Araújo, no mesmo sentido. Cito o STJ ainda, quarta turma, Raul Araújo. Cito, aliás, Moura Ribeiro. Cito TJDF, desembargadora Ana Cantarino, julgamento 9/6/2024. Cito São Paulo, 19/4/2024, oitava Câmara de Direito Público. Cito também, presidente, Goiás, Superior Tribunal de Justiça, por seu entendimento de que a alegação de excesso à execução por inobservância dos limites estabelecidos no título executivo constitui matéria de ordem pública, a qual pode ser revista ainda que de ofício. Mato Grosso também, no mesmo sentido, julgado 27/6/2024, desembargador Antônio Siqueira Gonçalves. Enfim, presidente, digo o seguinte: a mora é elemento indispensável à incidência dos encargos moratórios, sejam eles ou contratuais, inexistindo inadimplemento culposo, não há base jurídica para a cobrança de juros moratórios ou multa contratual sob pena de violação à própria coisa julgada. Artigo 502, 506, 507, 508 CPC. É o entendimento do STJ, a jurisprudência do STJ, firmou o posicionamento no sentido de que os juros de mora funcionam como uma sanção pelo inadimplemento culposo do pagamento de quantia devida STJ, agravo interno no RESP 196.3280 de São Paulo, julgado terceira turma, em 19/9/2022. Pelo exposto, entendo que a decisão recorrida limitou-se a assegurar que os cálculos... Eu estou gaguejando hoje, tá beleza. A fome. Acho que é a fome já. Pelo exposto, entendo que a decisão recorrida limitou-se a assegurar que os cálculos reflitam fielmente o título executivo judicial, excluir valores comprovadamente indevidos ou cobrados em duplicidade, afastar encargos moratórios cuja hipótese de incidência não se configurou. Não houve inovação indevida, violação à coisa julgada ou supressão de direitos reconhecidos. Ao contrário, preservou-se a coerência entre a execução e o título judicial, formado na fase de conhecimento. Portanto, presidente, com esses breves fundamentos, voto no sentido de conhecer parcialmente do recurso e, no mérito da parte conhecida, negar-lhe provimento, mantendo integralmente a decisão agravada por seus próprios fundamentos. É o voto. Eu acompanhei Vossa Excelência, o voto provisório. Aqui dei por bem ratificá-lo para conhecer parcialmente do recurso e, na parte conhecida, desprovê-lo. Desembargador
André Costa, como voto. Excelência, eu ouvi atentamente as tentações orais, cumprimento os advogados que ocuparam a tribuna e ratifico o voto provisório acompanhando o eminente decano. Proclamo o resultado. Recurso conhecido parcialmente e na parte conhecida, desprovido. Agradeço aos advogados. Muito obrigado, Sérgio. Dando continuidade, faço pregão do processo número 23 da pauta PJE, apelação civil número 021-309364-2024. Apelante, Condomínio Edifício Montreal, advogado solicitante, Dr. Francisco Edson Monteiro dos Reis. Apelado, Supergás Brás Energia Limitada. Relator desembargador Francisco Bezerra Cavalcante. A parte apelante solicitou a sustentação oral. É o 23 da pauta, excelência. É Dr. Francisco Edson Monteiro dos Reis. Sim, presente. Doutor, aqui a imagem de Vossa Excelência está um pouco desfocada. Se puder só ajustar a câmera para que a gente consiga lhe ver melhor. Melhorou? Deu certo? Tá dando para ver bem? Tá. Posso começar? Só um momentinho, por gentileza. Ao fundo. É o 19, não, 23. Doutor Francisco Edson Monteiro dos Reis. O senhor me ouve, doutor? Ouço. Perfeito. O senhor ouviu a informação do relator? A informação? Sim. Não. Eu estou vendo aqui o processo. O senhor trata dos interesses do apelante, não é isso? Isso. O recurso foi parcialmente provido. Sim. Ainda não foi atualizado aqui no PJE, não. Né? O senhor tem o prazo regimental de 15 minutos. O senhor dispensa a leitura do relatório? Sim. Pronto. Então, o senhor tem os 15 minutos regimentais para a sua sustentação. Primeiramente, antes de analisar os fatos em si, queria que a máxima venha falar da nulidade da sentença, né? Já que ela não trouxe fundamentação, ela incorreu nos incisos 4º e 5º do artigo 489, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, pois ela não enfrenta todos os argumentos trazidos pela defesa na formação da decisão. Não só ela
enfrentou todos os argumentos, como não enfrentou nenhum argumento da defesa. Simplesmente aí incorre no inciso 5º do mesmo artigo, do mesmo parágrafo, que só trouxe uma ementa de um julgado sem minimamente relacionar com o caso em si. E por isso ausente a fundamentação. Até, inclusive, em sede de decisão, em sede de embargos, foram resolvidas algumas omissões, das várias omissões, mas mesmo assim o embargo foi negado. Ainda assim, contraditoriamente foi negado. Então, peço, baseado no artigo 93, inciso 9 da Constituição, a nulidade da sentença. Ainda que não se considere nula, a sentença merece, com a devida vênia, reforma. Visto que... Agora vamos aos fatos. Faltando apenas no dia 12 de janeiro, faltando 2 dias para o término do contrato, da vigência do contrato, quando ele se encerraria naturalmente, o condomínio recebeu uma notificação dizendo que havia descumprido o contrato mais de 1 ano e meio antes e tendo cobrado multa de mais de R$12 mil, equivalente a mais de 1 ano de consumo de gás. Surpreendendo, obviamente, o condomínio que havia cumprido o contrato na sua inteireza. Então, o síndico prontamente respondeu, mas até hoje nunca obteve resposta da empresa. A resposta da empresa foi o processo, cobrando, inclusive, com dados sabidamente errados e sem trazer nenhuma prova. E a questão central dessa apelação e dessa questão é a desigualdade entre as partes. Né? De um lado está um condomínio residencial de 24 unidades, do outro está uma empresa, parte de um grupo multinacional holandês, com presença em vários estados do Brasil, poderio financeiro, estrutura administrativa, habitual litigância. Como visto, temos vários julgados relacionados ao processo, inclusive que a Supergás Brás sai derrotada, em processos análogos a esse, com o mesmo contrato, que faz o contrato de adesão, e a partir disso que pedimos uma inversão do ônus da prova, e mesmo assim não foi concedido, dizendo a sentença o juiz da qual fala de fácil acesso ao consumidor das provas. Porém, as provas não são fáceis, o condomínio entende do mercado de gás. E, inclusive, nem o autor se desencobriu do próprio ônus autoral de provar o alegado. Não trouxe prova de descumprimento do contrato, de quebra de exclusividade. A única coisa que trouxe foi o contrato. Não trouxe nenhuma nota fiscal, não trouxe nenhuma comunicação durante 8 meses supostos 8 meses sem abastecimento, não trouxe nenhum comunicado com o condomínio, não trouxe prova das condições dos equipamentos, não trouxe prova dos custos envolvidos na retirada dos equipamentos. Muito pelo contrário, as ações da empresa só demonstram como foi cumprido. Faltando 2 dias para o contrato, mandou uma notificação, provavelmente sabendo que não haveria renovação, quis praticar autêntico lawfare. Tanto é também que só foi buscar os equipamentos depois de fim do contrato, sendo que, se descumprido o contrato, a empresa, segundo o contrato, teria a obrigação de 15 dias retirar os equipamentos, mas só foi retirá-los depois de fim da vigência natural, a vigência de 5 anos do contrato. Então, o verdadeiro venire contra o factum próprio. Quanto ao contrato em si, é um contrato de adesão, ou seja, o consumidor não participou da redação, o consumidor só tem 2 opções: ou aceita o contrato com todas as cláusulas, ainda que abusivas, ou fica sem um serviço. E, mais uma vez, essa desigualdade é propícia para a geração de abusividade do contrato. E foi isso que aconteceu. A onerosidade excessiva do contrato é patente nesse contrato. Existe uma cláusula de reajuste unilateral, ou seja, sem nenhuma participação do consumidor. Além disso, a cláusula só prevê aumentos automáticos, ela não prevê redução do preço, ainda que os índices de reajuste sejam negativos, o preço se mantém alto artificialmente. Isso é desigualdade. E, se aproveitando disso, a empresa chegou a aumentar 14 vezes o preço em 18 meses, chegando ao patamar de 101,6% do preço inicialmente acordado, ou seja, mais do que o dobro. E
a partir disso, mesmo que não se considere contrato nulo, que é o que pedimos, deve ser anulada a cláusula de pena convencional, pois ela é desigual para as partes. A cláusula contratual prevê um pagamento que seja somado ao valor da multa o custo dos investimentos da fornecedora, porém não prevê essa hipótese no caso do consumidor, que, segundo o contrato, no seu item 10.3, afirma que o consumidor é obrigado, que é encarregado das despesas com as obras civis para o fornecimento do gás, necessárias ao fornecimento do gás. Então, por que é desigual? Só a título de exemplo, se formos usar os números trazidos pela parte apelada, a multa devida a ela seria de R$ 7.500, usando essa data de novembro de 2023, foi reconhecido na sentença ora impugnada, seria de R$ 7.500, enquanto o condomínio seria de R$ 1.700, no mesmo caso, ou seja, 4,33 vezes a mais para a empresa. O condomínio só receberia 20% do que seria devido à empresa. E, além disso, também com relação aos investimentos, na formação da multa, mais uma vez, faltam provas para lastrear as alegações. Quando traz a memória dos cálculos, não prova os 3 maiores consumos, não prova a formação do preço do gás, não prova os custos com a retirada dos equipamentos, não mostra o preço, não indica qual é o estado em que se encontravam os equipamentos, que, inclusive, enfim, foram devolvidos em perfeito estado, como era a obrigação do condomínio, um contrato gratuito de comodato, já que os equipamentos se confundem com os investimentos, embora a empresa diga que é um valor só simbólico para a empresa e literal para o consumidor, né? O contrato. Enfim, ainda que não se reconheça todas essas alegações, há de se considerar o artigo 413 do Código Civil, que fala pela possibilidade de uma redução equitativa do valor da multa, já que o contrato, se considerar o descumprimento, ele teria sido cumprido durante 58 meses dos 60. Ou seja, 97% do contrato fora cumprido, no mínimo. Então, um valor que corresponde a 12 meses de contrato, 1 ano de contrato, não faz o menor sentido. E são essas razões da apelação. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor. Com a palavra, desembargador relator. Doutor desembargador presidente, cumprimento o advogado Francisco Reis e vou diretamente às razões de decidir. Estou concedendo a gratuidade da justiça, presidente, de que não há nulidade na sentença por ausência de fundamentação quando o julgador enfrenta as questões essenciais, expondo de forma suficiente as razões do convencimento, ainda que não apreciados todos os argumentos deduzidos. Constituição Federal, artigo 93, 9, CPC, artigo 11, 489, parágrafo 1º. A inversão do ônus da prova, prevista no artigo 6º, 8 do CDC, é regra de instrução de aplicação discricionária e condicionada à presença de verossimilhança ou hipossuficiência técnica ou econômica não demonstrado no caso. O autor comprovou os fatos constitutivos do seu direito, apresentando contrato, nota fiscal do último abastecimento, notificação extrajudicial e comprovação da retirada dos tanques. Ao réu competir provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo, ônus do qual não se desincumbiu. CPC, artigo 373, 2. A divergência entre a data do último abastecimento é irrelevante, pois em qualquer cenário restou configurado a inatividade superior a 6 meses, hipótese expressamente prevista para a incidência da multa contratual. A multa será apurada em liquidação de sentença por arbitragem ou por arbitramento, observada a fórmula contratual e os critérios fixados na decisão
de primeiro grau. Por quanto disso, dou parcial provimento, concedo a gratuidade judiciária em grau recursal e mantenho os demais termos da decisão apelada. É o voto, presidente. Eu acompanho Vossa Excelência para conhecer o apelo e dar-lhe parcial provimento no que diz respeito à gratuidade requerida pela apelante. Perguntou ao desembargador André Costa como vota. Excelência, inicialmente eu cumprimento o advogado Francisco Reis, que ocupou a tribuna na defesa do interesse do seu cliente, e sigo integralmente o voto do eminente decano, ratificando o voto provisório. Proclamo então o voto. Proclamo então o resultado. O recurso foi conhecido e parcialmente provido nos termos do voto do eminente relator. Muito obrigado, doutor. Obrigado. Dando continuidade, faço pregão do processo número 39 da pauta PJE. Apelação cível número 020-60-5540-2020. Apelante Indústria Brasileira de Artefatos Plásticos S.A., IBAP e outro. Apelado Acrux Serviços de Cobrança Limitada. Advogado solicitante, Dr. Fábio Gentili. Relator, desembargador Francisco Bezerra Cavalcante. A parte apelada solicitou a sustentação oral. Boa tarde. Apelada. Exatamente. Dispensável. Boa tarde, doutor Fábio Gentili. Exato. Boa tarde, Excelência. Doutor, em votação provisória, o doutor trata dos interesses do apelado. Exatamente. Em votação provisória, os interesses do seu constituinte foram preservados à unanimidade. O senhor ainda tem interesse de sustentar? Não, Excelência. Está perfeito assim. Perfeito. Eu agradeço a compreensão e passo a palavra ao eminente relator para o voto. Pode, presidente. A cabeça da emenda, direito processual civil, apelação civil, embargos, a execução, preliminares arguída por ambas as partes, rejeição, indeferimento de perícia contábil, ausência de cerceamento de defesa, alegações genéricas sobre excesso de execução, ausência de demonstrativo de cálculos específicos, sentença mantida, recurso desprovido. É o voto. Perfeito. Eu ratifico o provisório que lancei, acompanhando na íntegra o voto proferido por Vossa Excelência e pergunto ao desembargador André Costa como voto. Excelência, somente cumprimento o advogado Fábio Gentili, que ocupou a tribuna de forma virtual, e ratifico o voto provisório e acompanho o eminente relator. Proclamo o resultado, o recurso conhecido e desprovido à unanimidade. Muito obrigado. Obrigado, Excelência. Bom final de sessão para os senhores. Obrigado, doutor. Obrigado. Até logo. Processo número 54 da pauta PJE, apelação cível número 003577072-2024. Apelante Célia Maria Magalhães Aguiar, advogado solicitante doutora Ana Virgínia. Apelado Tailândia Teodoro Aguiar, advogado solicitante doutor Fernando Paes de Oliveira Leitão. Relator, desembargador Francisco Bezerra Cavalcante. Ambas as partes solicitaram sustentação oral. Boa tarde, doutor Fernando. Doutora Ana Virgínia. Boa tarde, doutora. Doutora Ana Virgínia, ausente. Boa tarde, doutor Fernando. O senhor trata Boa tarde, presidente. O senhor trata dos interesses da apelada, não é isso? Isso. Pronto. Eu acho que, então,
seria desnecessário, doutor, uma vez que, por votação provisória, o recurso não foi conhecido. Tá certo. Obrigado, Excelência. Eu dispenso, então, a sustentação. Eu agradeço a compreensão e passo a palavra ao eminente relator para a leitura do voto. Bom, direito processual civil das sucessões, apelação civil, incidente de remoção de inventariante, natureza de decisão interlocutória, recurso cabível a agravo instrumento, princípio da fungibilidade recursal, inaplicabilidade, erro grosseiro, preliminar acolhida, recurso não conhecido. É o voto. Eu reconheço da mesma forma que Vossa Excelência o erro grosseiro na interposição do recurso cabível e me posiciono pelo não conhecimento do mesmo. Embargador André Costa. Excelência, inicialmente cumprimento o advogado Fernando Paes, que abriu mão da sustentação oral e está aqui na tribuna para fazer a defesa dos seus clientes, e ratifico o voto provisório, acompanho o eminente relator, desembargador Francisco Bezerra. Graças a Deus. Preliminar recursal, recurso não conhecido. Este é o resultado do julgamento do recurso, que ora proclamo. Terminamos. Faltam só 6. Por qual? Vamos. De ordem da presidência, faço pregando o processo número 1 da pauta SAGE, apelação civil número 005194774/2021, processo de relatoria do excelentíssimo desembargador Francisco Bezerra Cavalcante, com vista para o excelentíssimo desembargador André Costa, que apresentou o voto visto na sessão do dia 5 de agosto de 2025. O desembargador André já apresentou o voto dele, né? Acompanhando o relator. Não é isso, desembargador? Que favorável. Não, presidente. Na verdade, eu tinha divergido o relator parcialmente, porque o relator, no todo, entendi que havia violação ao princípio da dialeticidade. Aí eu concordei parcialmente com ele que algumas matérias tinham realmente violado o princípio da dialeticidade, mas tinha uma matéria, que era exatamente o valor da indenização, que não tinha cometido essa violação. Aí o eminente relator pediu o processo de volta, e eu acho que agora ele trouxe o voto, pelo que eu vi no provisório, adaptando, e na matéria que ele enfrenta, acha que não deve ter nenhuma mudança. Não é isso, desembargador presidente? Eu ajustei o voto a seu entendimento. E aí isso agora está indo para o mérito. No mérito, eu só estou aumentando o valor arbitrado de 15 mil por danos morais e 10 mil por danos estéticos. Que teria sido os valores sugeridos pelo desembargador André Costa, exatamente. Não, na verdade, desembargador, eu entrei só no conhecimento, porque não tinha conhecido do recurso, eu não entrei no mérito. Bom, na verdade, desembargador André, eu, no presente voto, é assim, apelação civil interposta por ambas as partes contra a sentença que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos morais e estéticos, decorrente de falhas em procedimento estético realizado pela ré, fixando indenização no valor de 15 mil para danos morais e 10 mil estéticos. O réu apelou com razões parcialmente idênticas às alegações finais, apresentadas em forma de memoriais sem impugnação específica aos fundamentos da sentença. A autora, por sua vez, buscou a majoração dos valores fixados e o reconhecimento de dano em forma
informacional autônomo. Questão em discussão. Há 3 questões em discussão. Definir se o recurso de apelação da ré preenche os pressupostos de admissibilidade recursal, avaliar a adequação dos valores fixados na sentença a título de indenização por danos morais e estéticos e estabelecer se é cabível indenização autônoma ou dano informacional. As razões de decidir, o recurso de apelação interposto pela ré não observa, em grande parte, o princípio da dialeticidade, pois se limita à reprodução literal dos memoriais apresentados em primeira instância, sem impugnação específica aos fundamentos da sentença, em afronta ao disposto no artigo 1010.2 e 3 e artigo 932.3 do CPC. A impugnação apresentada pela ré, quanto ao valor da indenização, constitui o único ponto recursal que observa os requisitos de admissibilidade, razão pela qual o recurso é parcialmente conhecido apenas nesse aspecto. A sentença analisou adequadamente as provas dos autos, reconhecendo a responsabilidade objetiva da ré por falta de prestação de serviço estético, nos termos do artigo 14, parágrafo 4º CDC, e fixando indenização em valor proporcional e razoável conforme os artigos 944 do Código Civil e 8º do CPC. Os valores arbitrados, 15 mil por danos morais e 10 mil por danos estéticos, encontram respaldo na jurisprudência da Corte para casos semelhantes e se mostram suficientes para atender ao caráter compensatório e pedagógico da condenação. O pedido de majoração dos valores formulado pela autora não merece acolhida ante a adequação dos montantes arbitrados à circunstância do caso concreto, sendo vedado o enriquecimento sem causa. Não é cabível indenização autônoma por dano informacional, quando este já se encontra abarcado na compensação fixada no título de dano moral, conforme é reconhecido na sentença e é inteirado na decisão que rejeitou os embargos de declaração. Por conta disso, eu conheço parcialmente do recurso interposto pelo réu para, na parte conhecida, negar-lhe provimento, bem como conhecer e negar provimento ao recurso aviado pela autora. Por voto que proferir, desembargador André. Estamos juntos nesse voto. Ficou no aguardo meu, né? Eu acompanho o eminente relator e proclamo o resultado. Recurso da ré parcialmente conhecido, recurso da autora conhecido e desprovido. Valores indenizatórios mantidos. Sentença mantida. Doutora. Só estava faltando esse. Tem um habeas corpus aqui do desembargador. Está votado já. O desembargador André trouxe os vistos? 2 e 3. Passando, então, aos processos pendentes no PJE, processo número 1, apelação civil número 300.1851/32/2024, de relatoria do desembargador Francisco Bezerra Cavalcante, com vista para o desembargador André Luiz de Souza Costa. Esse número 1 não foi ainda, não? O número 1 nós já julgamos? Não. Não? Senhor presidente, Foi do céu. Foi na desembargador André. Não trouxe, não. eu vou ser objetivo. Eu já acostei o voto visto aos autos, e usando agora o que o Vossa Excelência me ensinou, está aí o voto. Eu defendo, passei um resumo, estou com devido respeito e consideração divergindo do eminente desembargador relator, Francisco Bezerra Cavalcante. Aí, os tópicos são os seguintes: extinção indevida do processo judicial, fracionamento de ações, ausência de conexão e de continência, litigância abusiva não configurada, acesso à justiça assegurado pela Constituição Federal.
Aí eu faço... O juiz extinguiu a ação dizendo que tinha multiplicidade de ações. Aí só são 3 ações, aí eu faço toda uma análise no voto, qual o número do contrato, instituição financeira, valor emprestado, valor liberado, data da inclusão, início do desconto, fim do desconto, quantidade de parcela, valor do desconto, situação de exclusão tal. Eu comparo, aí digo que não é o caso de conexão e nem continência, por isso o juiz não podia querer que a parte entrasse só com uma ação. Essas 3 são contratos diferentes, aí junto a jurisprudência, e no segundo tópico, aí eu faço umas considerações sobre litigância abusiva e litigância abusiva reversa. No segundo tópico, eu trato da violação dos princípios da ampla defesa, contraditório, devido processo legal, erro de procedimento e nulidade da sentença, porque o juiz extinguiu o processo sem sequer ouvir a parte, que aí caracteriza a decisão surpresa. Aí, a parte dispositiva do meu voto. Por tais razões, com reciprocidade de respeito e consideração, divirjo do voto prestado pelo excelentíssimo senhor desembargador relator Francisco Bezerra Cavalcante, no sentido de dar provimento ao agravo interno, a fim de reformar a decisão unipessoal de Detal e dar provimento à apelação e Detal para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos processuais ao juiz de primeiro grau, para regular a tramitação do feito conforme normas estabelecidas na legislação processual civil. Então, senhor presidente, senhor decano, esse é o meu voto vista. Presidente, à luz do que o eminente colega André está trazendo, eu vou pedir vista, trazendo para a sessão, ok? Vistas ao eminente relator. Porque essa pode ser, inclusive, desembargador André, uma das soluções mais que se amoldam a... Guardador Evandro, eu sou muito honesto com o senhor, como sempre, sou na relação. As movimentações do senhor têm, no mínimo, ajuda a despertar, analisar casos concretos. Eu tenho visto, assim, são muitas demandas mesmo, mas tem alguns casos que fogem da regra e confesso que até fui estudar mais a questão da conexão, continência e litispendência. Depois, na reunião amanhã administrativa, colocarei outras questões que não cabe colocar aqui agora, e percebi que a gente vai ter que tratar desse ponto, porque está havendo também extinção sem ouvir o outro lado, e só vem a frase, o senhor já viu muito casos assim, a parte deveria ter juntado os processos. Mas, se fosse para juntar, o próprio juiz poderia determinar essa junção, se fosse o caso. Mas, nesse ponto, eu analisei essas questões, agradeço até o decano pela... eu vou usar essa palavra com muito cuidado, mas, assim, que é o estilo dele, a humildade pediu vista de volta para analisar se a tese que ele defendeu está correta ou não, o que eu agradeço muito. O número 2, desembargador, é idêntico. Não sei aqui. Não é isso, desembargador? Pode fazer. Processo número 2 da pauta PJE, apelação civil número 020-4111-66-2024, de relatoria do desembargador Francisco Bezerra Cavalcante, com vista para o desembargador André Luiz de Souza Costa. Excelência. Sentido? Pode. Só um minutinho aqui. Está aqui. Peraí, só se é mesmo. Tá, o microfone está aberto. Aqui, eu fechei a tela aqui. Só se tem alguma divergência em relação ao anterior. Pronto. Excelência, nesse caso aqui, deixa eu ver até a parte dispositiva. Pronto. Tem uma semelhança, desembargadores presidente, desembargador decano. Qual é a semelhança? Aquela velha história de extinguir o processo sem dar oportunidade. Aí eu mostro porque aqui não poderia ter sido extinto e determino a anulação da sentença e devolução dos autos à primeira instância. É muito parecido com o outro. É como se esse caso aqui fosse a metade do outro. Perfeito.
É só que nesse aqui, desembargador André, eu entendo que o descumprimento, houve indeferimento da petição inicial porque a parte descumpriu a determinação do juiz para a emenda inicial. Pois é, aí no caso, eu mostro, Excelência. E se o juiz manda emendar e a parte descumpre, não cumpre. Pronto, mas aí qual é a razoabilidade? Vou só ler aqui para o senhor um trecho, por isso que eu fui ver, o que foi a parte, eu juro, inclusive junto jurisprudência, inclusive de Vossa Excelência, olha o que é a parte, só um minutinho. Vou só ler aqui, só localizar aqui. O apelante anexou a procuração, declaração de suficiência, comprovação de endereço, carteira nacional de habilitação, histórico dos créditos fornecidos pelo INSS, contendo, entre outros dados, a descrição arroba dos valores descontados de seu provento, juntou tudo isso. E o juiz, ainda, se eu não me engano, nesse aqui, veio exigir outros documentos, inclusive ontem eu vi uma sentença que faz um rol de documentos. Se eu tenho uma ideia, senhor presidente, senhor decano, uma sentença ontem foi no Migalhas, o juiz ele extingue o processo, diz que a parte pode entrar com outro processo e relaciona os documentos que a parte tem que colocar. Inclusive, os 3 primeiros extratos do início do empréstimo, os 3 últimos extratos do final do empréstimo, não sei o que, faz um negócio, senhor presidente, que eu acho que foge à previsão legal. É por isso, Maravilha, se eu puder até examinar, posso até avançar depois com o senhor, mas nesse ponto eu enumerei os documentos que eu tinha juntado, que eu entendi que eram necessários, e faz exigências que não tem como a parte cumprir, porque, em tese, ele teria primeiro, ao meu ver, posso estar equivocado, decidir a inversão ou não do ônus probatório. Porque se a parte não tem um contrato, a outra parte tem. Se a parte já solicita desde o começo, porque ele pode solicitar ao banco e depois, aqui não tem, foi feito e tal, chamar outros métodos, entendeu? Então, por esses motivos, eu entender que os documentos necessários à petição inicial já estavam nos autos, que eu estou divergindo de Vossa Excelência e dizendo que foi prematura extinção. Inclusive, cito alguns precedentes, Vossa Excelência recentemente, que falou muito bem em princípio da cooperação, exigência desarrazoada, que a petição inicial não exigia esse rol de documentos. Né? Então, nessa linha, eu citei, inclusive, um precedente de Vossa Excelência, agora de 25 de junho de 2025, um precedente de Vossa Excelência, 12 de junho de 25, Vossa Excelência, digo, o decano, um precedente meu de fevereiro de 2025 e um precedente do desembargador Paulo Ayrton, de 5 de junho de 2025, da segunda Câmara de Direito Privado, e um precedente do desembargador Zé Ricardo, da primeira Câmara de Direito Privado, de 5 de fevereiro de 2025. Então, citei das diferentes câmaras, mostrando que a exigência do juiz, nesse caso, foi desarrazoada, foi desproporcional e ilegal. Perfeito. Presidente, eu vou manter meu entendimento, eu entendo que, no caso aqui, o juiz mandou intimar a parte foi intimada a cumprir as determinações do juiz e não fez. E a jurisprudência disse, no caso, está acontecendo isso aí, o juiz deve extinguir a ação. A jurisprudência do STJ, nossas aqui, várias. Eu já havia votado, desembargador, dizer, mas a gente aqui anda conversando sobre vários temas e que a gente precisa unificar alguns entendimentos. E esse é um deles. Né? Eu já me posicionei a favor do reconhecimento dessa litigância abusiva, da advocacia predatória, e vou continuar fazendo isso. Mas eu acho que, nesse aspecto, o desembargador André já flexibilizou um pouco o meu raciocínio com razão a exigências descabidas, né? que vão além do
necessário para o ajuizamento da ação e outras providências que podem ser feitas na instrução do feito. Né? Nesse sentido, eu vou pedir vênia a ambos e vou fazer vistas desse processo. Beleza. Vê só essa questão, o desembargador André tocou nessa lista de exigências e eu vou fazer uma análisezinha se ela foge, eu entendo como necessário. Agradeço, presidente. Sim? Processo número 2 da pauta PJE, então, com vista para o desembargador José Evandro Nogueira Lima Filho, retirado de pauta para republicar e já retornar à pauta de julgamento, com vista para o desembargador Evandro. Vai deixar. Vamos lá. Processo número 3, apelação civil número 019614239/2017, de relatoria do desembargador Francisco Bezerra Cavalcante, com vista para o desembargador André Luiz de Souza Costa. Presidente, esse processo, só para justificar, é um processo que teve a cota, teve os embargos, o desembargador Evandro, envolve a questão de rescisão contratual com permuta de imóveis. Eu estou trazendo ele na próxima sessão, definitivamente eu trago ele para julgamento. Né? Eu estou analisando tudo que o longo voto do desembargador Francisco Bezerra, as ponderações, e na próxima semana ele vai estar em mesa, para, pelo menos da minha parte, concluir esse julgamento. Julgamento adiado. Processo número 35, apelação civil número 314-3168/2025, de relatoria do desembargador Francisco Bezerra Cavalcante, aguardando o voto do desembargador André Luiz de Souza Costa. Só um pouquinho. Presidente. 35. Vai dar 2 horas. Hoje eu achei que 11 horas nós estaríamos. Raimundo José Silva, Banco Bradesco. Eu não sei o que é isso. Olha o gato. Presidente, eu vou, para a gente otimizar o tempo, eu vou pedir vista desses autos, porque eu achei que eu tinha apresentado já um voto visto e eu vi aqui que não está. Aí eu peço vista dos autos na próxima sessão. Perfeito. Então, vistas ao eminente desembargador André Costa. Processo número 59, apelação civil número 0008-288-67/2010, de relatoria do desembargador Francisco Bezerra Cavalcante. Qual o número, Marina, por gentileza? 59, excelência. Eu não sei se ele diverge aqui ou se complementa. Senhor presidente, queria só fazer um rápido diálogo com o eminente relator, desembargador Bezerra. Esse caso eu fui olhar, um caso de um crime ambiental. A ação começou em 2010, o Ministério Público entrou com a ação. Tinha um senhor que estava tirando a areia de um rio, foi pego, foi tudo caracterizado, aí demorou esse tempo todo. Aí eu estou concordando com o quase inteiro teor do voto do eminente decano. A única coisa que eu discordei foi porque o dano moral foi fixado em R$5.000. E aí eu fui analisar os autos, com muito cuidado, já está no 59. Eu até olhei se era pessoa física, se era empresa, se é reiterado a conduta, né? E eu não estou lembrando o nome do rio agora, mas é um rio aqui na região
do Icó, no Vale do Salgado, se eu não me engano. E aí eu estava propondo, era até para desestimular a prática, pelo período que foi feito, aliás, tanto o IBAMA como o Ministério Público sabia que foi feito por muito tempo, mas não, lá nos autos não consegue mensurar o tempo, mas é reconhecido, é comprovado todo o dano ao meio ambiente, e aí eu estou propondo de aumentar de 5 para 15 mil o dano moral, porque envolve questão A de coletivo. majoração, desembargador André? Hã? Foi pedido a majoração? Olha aí. Foi pedido, foi feito, foi lá na inicial, foi pedido um valor, deixa eu ver aqui, só a pergunta do senhor. Deixa eu ver aqui. Rio Salgado, pronto. Aqui. Veja aí, Marina, por favor, você vai pedir a majoração. O que ele pediu foi julgar a inicial, porque é o seguinte, na primeira instância... No recurso, desembargador André, foi pedido Pronto, majoração. No recurso... Não foi pedido, eu não tinha como majorar. Antes de expor julgo para as permanentes. A primeira instância foi o juiz julgou improcedentes pedido da presente mando para ausência de caracterização de responsabilidade civil ambiental. Aí a parte apelante, que é o Ministério Público, recorre e pede ser deferido o inteiro, todo o pedido na inicial. Entendeu? Porque quem perdeu foi, na primeira instância, foi o Ministério Público. Foi julgado improcedente. No recurso foi pedido a majoração. E se não foi pedido, eu não tenho como fazer. Mas, Marlon Bezerra, não foi pedido majoração. Mas lá no primeiro grau, ele pede quanto? É isso que eu vou voltar para lá. As razões recursais. Agora eu vou aqui. Aqui eu estou sem acesso aqui. Pronto. Eu posso, na inicial, ele pede, só abrir aqui para Vossa Excelência. Aqueles processos antigos que foi transferido para o PJS. Só um minutinho. A inicial em 6 de 10 de 2010, Ministério Público do Ceará. Aí vem, vou só para o final da inicial aqui. A posição requerida do dever de pagar a indenização em 1/12 de sua receita líquida em 2009. Aí, para me saber qual é a receita líquida. Pois é, por isso que eu não estou falando em majoração, estou falando em fixação. Nós vamos chutar. É difícil. Ou então condena e vai para a liquidação, né? Eu vou fazer o seguinte, para a gente não polemizar, eu vou também pedir vista, eu trago na próxima semana. Pronto, eu lhe agradeço, porque ele pediu realmente tudo bem. Eu vou dar 12 da receita líquida em 2009. O Ministério Público pediu 1/3, né? 12 avos. Eu vou ver se tem algum... líquida de 2009. Vou ver se tem algum indicativo lá, não sei. Né? Tem que ver, né? Tá certo? Perfeito. Vistas ao desembargador relator. Na verdade, ele está tirando de pauta, não? Foi julgado? Não. Está adiando com vista para só adiando, né? Só pedindo vista para ver esse problema aí. O 77 e o 78 estão sem o voto disponível. 77 e 78. Isso. Sem votos. Da relatoria do desembargador, voto não disponível. 77 e 78. Trarei na próxima semana. Adiados para a próxima sessão.
Pronto? Terminamos? Pronto? Graças a Deus. 2 horas já, rapaz. 11h39. Precisamos terminar 11 horas essa sessão. 20 para as 2. Pois não é, os gatos voaram, ficaram miando. A sessão teve de tudo, menino. Teve de gato. Agradecendo a presença de todos, a paciência. E para todos um ótimo restante de semana com paz. Amanhã nós temos nossa sessão de manhã. Teremos sessão, amanhã teremos vários eventos, né, desembargador André, durante essa semana. Amanhã tem reunião administrativa, tem lançamento de livro. Culturais e tudo. Até amanhã a todos. Até amanhã, queridos. Boa tarde, muita saúde para todos. Obrigado, Marina. Obrigado a todos. Encerra da sessão.